Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Pois é, já que Cleito está insistindo para que eu fale deste livro, eu comecei a escrever ano passado, foi uma ideia de repente, um download que baixou do alto, porque afinal de contas tudo vem do alto, tudo vem do Pai das luzes, tudo vem do Eterno, do Criador de todas as coisas. E aí veio a ideia. Eu sempre li as Sagradas Escrituras desde quando eu era adolescente. Eu fui criado dentro da Basílica de São Francisco, era coroinha de padre, fiz meu cursinho de cristandade, e o meu sonho era ser frade franciscano. Era o meu sonho, então... Aí depois eu comecei a namorar com uma jovem, e este sonho ficou para lá. E aí depois fui ordenado pastor, mas a leitura das Sagradas Escrituras sempre fizeram parte da minha vida. Eu já li as Sagradas Escrituras já diversas vezes, de Gênesis e Apocalipse. Eu gosto de ler livros inteiros. Mas as palavras de Jesus, os momentos em que narravam Jesus e conversando com as pessoas, sempre me chamou a atenção. E aí, ano passado, eu tive essa ideia de escrever o que Jesus respondeu. E aí comecei a selecionar todas as respostas de Jesus, e eu fiz uma reflexão nestas respostas, e é um livro assim, eu sou o autor, mas eu gostei muito. A minha esposa fez toda a correção ortográfica, leu o livro várias vezes, e disse: meu amor, o livro realmente está fantástico, porque é um livro devocional e ao mesmo tempo de conhecimento bíblico. Porque cada resposta tem um contexto. Para a gente entender uma resposta que Jesus deu, a gente precisa entender o contexto daquela resposta. E eu fiquei muito feliz com este livro, e tive a alegria e a bênção de Deus de encontrar uma editora boa, tem sede em Lisboa, que é a Chiado Books, e aí o livro começa a ser vendido amanhã em Portugal e no Brasil. E eu estou muito feliz. Eu sei que ele será um instrumento de Deus. Esse livro será um instrumento de Deus para alcançar vidas, para as pessoas encontrarem Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso. Se fala muito hoje de inteligência emocional, mas a base de tudo é a inteligência espiritual. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você não pode deixar de ler as Sagradas Escrituras, de manter a sua espiritualidade ativa, de manter esse canal de comunicação com o Criador de todas as coisas, com o nosso Pai, com o nosso Deus que cuida de nós. Então, para desenvolver essa inteligência espiritual, você tem que ir na fonte, e a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. Então, esse livro vai começar a ser vendido amanhã. Eu vou mandar até o link para Cleito mostrar para vocês onde está a venda este livro. Mas, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. E se você tiver a Bíblia no celular, pode ligar o celular, o tablet, seja o que for, para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de 19 a 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Vamos lá. A gente vai estudar esse texto, nós vamos olhar para esse texto, vamos meditar nesse texto, e Deus vai falar com certeza, de forma poderosa aos nossos corações esta noite, através deste texto. É um texto que fala do nosso privilégio. Olha que texto lindo. Fala do privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Aliás, no livro eu falo sobre isso, que Cristo criou um novo caminho, para Deus, uma nova espiritualidade, em suas respostas, na sua vida. Quem encontrou, diga amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante aqui da Tua palavra, Senhor, Tua palavra que é tão maravilhosa, Tua palavra que é santa, que é perfeita. Pai, e nada podemos fazer sem a Tua ajuda. Senhor, e por isso clamamos nesse instante, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que a gente entenda o recado que o Senhor tem para nós esta noite, Senhor. Sê conosco, ó Pai. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Vamos lá. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Versículo 19.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, como falou o pastor Cleito aqui, o mês de outubro é o mês em que nós lembramos a Reforma Protestante. No próximo dia 31, vai fazer 503 anos que Martinho Lutero colocou lá as suas 95 teses, pregou lá na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, dando início, assim, às discussões teológicas que culminaram com a Reforma Protestante do século XVI. E a Reforma Protestante, meus irmãos, ela girou em torno de 5 temas. 5 temas nortearam a Reforma Protestante do século XVI, que foi, somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça e a Deus somente a glória. 5 temas nortearam a Reforma Protestante do século XVI. Hoje à noite, nós vamos pensar em um destes temas da Reforma Protestante. A gente vai conversar um pouquinho sobre o solas Christus, que é somente Cristo, ou a suficiência exclusiva de Cristo. Mas antes da gente entrar propriamente neste tema, a gente precisa aqui antes de entrarmos no contexto da época, a gente precisa entender, a partir deste texto aqui, vamos entender o nosso texto aqui. Vamos no versículo 19, versículo por versículo, a gente vai conversar um pouquinho para a gente entender esse texto aqui. Veja só, versículo 19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que o escritor aos Hebreus quis dizer aqui com esse versículo aqui? Veja só, o sacrifício de Cristo, amados, conquistou para nós uma singular autorização, uma singular liberdade, entrar no Santo dos Santos. Amém? Sacrifício de Cristo nos presenteou esta liberdade de entrar no Santo dos Santos. E naturalmente, meus irmãos, esta afirmação aqui só faz sentido quando nós temos conhecimento como é o culto israelita. O culto israelita e suas particularidades. Então a gente vai relembrar aqui desse tempo em que o culto era centrado lá no templo em Jerusalém. Vamos lembrar como era lá o culto lá em Jerusalém. Quando o culto, amados, era centrado no templo em Jerusalém, o Santo dos Santos, de que fala aqui esse texto, era um lugar escuro no templo. Um lugar escuro, era um lugar separado. Era um lugar separado do recinto maior do santuário por uma cortina. E esse lugar não era acessível a qualquer pessoa. Este lugar não era acessível a qualquer pessoa, nem mesmo a qualquer sacerdote. Nem mesmo a qualquer sacerdote. Somente o sumo sacerdote entrava ali para atos rituais uma vez por ano. Uma vez por ano. Entenderam este lugar? Santo dos Santos? E aquele lugar era considerado o mais santo devido à presença de Deus. Devido à presença de Deus.
Então veja só, meus irmãos, entrar ali era chegar o quê? Mais perto de Deus. Entrar ali era chegar mais perto de Deus, o santo por excelência. Entenderam? Então, o autor aos Hebreus, aqui nesse texto, está nos dizendo que cada membro do povo de Deus, da nova aliança, que somos nós, eu e você, recebemos autorização para fazer uso do acesso a Deus aberto por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa menção aqui feita pelo autor dos Hebreus, aqui do sangue, essa menção aqui do sangue, recorda rituais da antiga aliança, mas faz ao mesmo tempo lembrar do sacrifício de Cristo. Mas ao mesmo tempo nos faz lembrar do sacramento do altar, a ceia do Senhor, que toda vez que nós celebramos a ceia, lembramos do sacrifício de Jesus. Verso 20, vamos lá, vamos estudar a palavra. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vejam, amados, preste atenção aqui. O acesso é chamado de um novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Novo porque foi aberto por Jesus de Nazaré. Novo porque foi aberto por Cristo. Vivo porque ele está ligado à pessoa de Jesus que vive. O nosso Redentor vive. Então, novo e vivo caminho exatamente por isso. Por isso, este caminho não pode ser percorrido de modo independente ou desligado da pessoa de Cristo. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja só, Cristo é identificado com o grande sacerdote. O grande sacerdote. E como tal, é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Mas isso acontece ao preço do seu sangue, da sua carne, do sacrifício de si próprio. Isso, porém, lhe confere autoridade sobre a casa de Deus, o santuário celestial preparado para o povo de Deus. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vejam, amados, naquela época, o povo de Deus ia andando, ia se aproximando bem devagar, conforme o Antigo Testamento, ao lugar de adoração a Deus. E faziam isso em plena consciência da santidade de Deus. E faziam isso em plena consciência da justiça de Deus e da sua bondade. Tem-se a impressão de que Deus estaria esperando, e é isto mesmo, meus irmãos, o que se quer afirmar aqui, Deus está à espera, como acontece hoje. Ele está à espera do verdadeiro culto. Deus está à espera do verdadeiro culto. Quando você sai de casa, vem andando, vem para a igreja. Deus está à espera do coração sincero. Esta adoração só pode acontecer de coração sincero e cheio de fé. Só pode acontecer com um coração que não está dividido, mas está cheio de uma fé que se concentra na obra redentora de Cristo Jesus. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, ao longo dos anos, os cristãos, ao longo dos séculos, cristãos de todos os tempos, sofrem tanto atrações quanto agressões. Daí a necessidade desta exortação aqui para guardar firme a confissão da esperança, pois aquele que fez a promessa, ele é fiel e é poderoso para cumprir a confissão de fé em Cristo Jesus. Amém. Verso 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, entendam esse versículo aqui.
a consideração de uns para os outros é o amor fraternal que nós precisamos ter uns para com os outros. A consideração de uns para com os outros é exatamente isso, é o amor fraternal, é uma, inclusive, preocupação constante nos escritos neotestamentários, esta preocupação para que nós amemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros, não se preocupemos com uns aos outros, é uma preocupação que está nos escritos neotestamentários. Quando fala aqui que o cristão deve considerar o irmão, está afirmando que ele deve procurar descobrir o que lhe falta. Está tudo bem, meu irmão, está precisando de mim, estou aí, conte comigo, estamos juntos até depois do fim, conte comigo, mas é sério. Então quando fala aqui que o cristão deve considerar o irmão, esta afirmação é que o irmão deve procurar descobrir o que falta no outro, para ajudá-lo, praticando o amor. Porque o Evangelho é o amor, a maior revelação de Deus é o amor, é Jesus Cristo. E nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessa exortação aqui mútua, um não está acima do outro, mas ambos estão sob a palavra de Deus. Sob a palavra de Deus. Versículo 25, vamos lá. Não, essa aqui é boa, para os dias de hoje. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, vejam só. A congregação ou comunidade não subsiste sem o ato de congregar, sem o ato de se reunir. Ela não existe, não é verdade? A igreja só existe através deste ato de se congregar, de se reunir. Só assim a gente pode manter e renovar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É participando desta comunhão, é se reunindo, e a comunidade reunida significa o céu aberto, Deus está presente, o céu se abre nesse momento em que a igreja se reúne, no momento em que o povo de Deus se reúne, o céu se abre, Deus derrama bênção sobre os seus filhos. E parece, amados, que o autor aqui da carta aos Hebreus se refere a um mal muito conhecido, que é o abandono da congregação. Tem muitos pastores, colegas aí muito preocupados, os crentes sumiram e não voltam mais, vão para tantos lugares que tem tanta gente reunida, mas congregar não pode. E essa atitude aqui, que se fala aqui o autor, comprometeria a integridade do indivíduo e ameaçaria a comunidade e sua missão. O dia é o termo técnico aqui para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Ok? Entenderam aí o texto todo? Amém? Entenderam? Mas, amados, vejam só. A gente vai agora à mensagem central desse texto. Qual é a mensagem central desse texto aqui? Sabe qual é? É a mensagem de Cristo. Amém? É a mensagem de Cristo. O texto é a mensagem central. O grande sacerdote, isto é, o mediador entre Deus e os homens. Esta é a mensagem central desse texto aqui, é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens, e que só através dele se pode chegar a Deus. Amém, igreja? É a mensagem central desse texto. Só através de Jesus é que nós podemos chegar a Deus, e não por qualquer outro mediador. Só há um mediador, eu vos anuncio esta noite. É Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Essa é a mensagem central desse texto do autor de Hebreus. E por falar nisso, amados, olhem, por falar nisso, na época da Reforma, em 1516, na época em que Lutero levantou essa bandeira, que ele disse, olha, é somente Cristo, só há um caminho. Só há um mediador, é Jesus Cristo. Quando Martinho Lutero, naquela época, levantou essa bandeira, a igreja da época havia se afastado muito do Evangelho.
A igreja da época havia se afastado muito do evangelho. Só para vocês terem uma ideia, a igreja da época tinha se afastado tanto do evangelho, a tal ponto que no ano de 431, a igreja instituiu o culto a Maria. Depois, o que aconteceu? Em 787, a igreja instituiu o culto às imagens. E mais, em 933 começou a canonizar os santos e instituiu também a figura do sacerdote, como o vigário de Cristo, a quem devem ser confessados os pecados, e a quem supostamente foi conferido poder para perdoar pecados mediante a prescrição de penitências. Inclusive, meus irmãos, é importante que você saiba que um dos pontos centrais das teses de Lutero tinha a ver exatamente com este ponto, o poder do Papa e dos sacerdotes de perdoar pecados. Para Lutero, isso não existe. Para Lutero, isto não é Bíblia. Para Lutero, esta mensagem não está na Bíblia. Para Lutero, isto não é ensino da Bíblia. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E lá em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E foi lendo todos esses textos, foi lendo as Sagradas Escrituras, que Martinho Lutero disse, está tudo errado, só há um mediador, só há um caminho a Deus, é através de Jesus Cristo. Ou seja, amados, nós não precisamos de intercessão de Maria, dos santos, nem de qualquer homem. A obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. A obra de Cristo é suficiente para a nossa vida. Aliás, Maria, a qual eu tenho um grande respeito, e todos os demais crentes só puderam ser salvos pela graça e mediação eficaz de Cristo. E tem mais, os verdadeiros santos nunca reivindicaram qualquer poder, glória ou honra para si mesmo. Olha o que Maria disse. Abra aí em Lucas capítulo 1. Veja o que Maria diz. Nenhum dos santos reivindicaram nada, nem poder, nem nada. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 49. Lucas capítulo 1, versículo 46, 49. Olha o que diz Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E o apóstolo Paulo, amados, e Barnabé, quando o povo de Listra quis adorá-los, a resposta foi a seguinte, esse texto está lá em Atos capítulo 14, versículo 15, eu acho que você conhece esse texto, quando ele diz, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Portanto, amados, você precisa entender através da palavra de Deus, que nenhuma mulher ou homem de Deus na Bíblia nunca quiseram ser adorados. Nunca. Amados, no tempo da reforma, a semelhança dos dias atuais, a teologia estava completamente centrada no homem. Tudo dependia do homem.
Em última instância, a teologia de muitos é o homem quem decide se vai a Deus, e da maneira que preferir. Na Idade Média, amados, a igreja era a opção. Nos dias atuais, as opções são praticamente inumeráveis. O pensamento comum é que todos vão a Deus de várias formas. É como se Deus fosse uma grande homepage da internet, todos pudessem ter acesso de diferentes provedores. A reforma disse não. A reforma disse não a todas as tentativas humanas de chegar a Deus. Solos Christos, ou seja, somente Cristo pode nos conduzir a Deus, somente Cristo pode nos dar a salvação, somente Cristo nos pode dar a vida eterna. A igreja medieval, amados, estava cheia de mediadores, entenderam? Quando aconteceu isso, em 1516? Estava cheia de mediadores. O culto aos santos e às relíquias era com certeza a bola da vez, quando Lutero levantou aqui essas bandeiras. Quando os reformadores afirmaram a suficiência de Cristo, estavam rompendo com toda a gama de intercessores e mediadores que faziam parte do panteão da igreja. E os reformadores gritaram: basta Cristo! Meus irmãos, nós só precisamos de Cristo. Basta Cristo, não necessitamos de outro sacerdote, nós não necessitamos de outro mediador entre nós e Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo, defendiam os reformadores, gritavam os reformadores. Olha, eu e você, cada um de nós podemos nos achegar a Deus diretamente sem intermediários humanos. Amém, igreja? Temos livre acesso ao Pai, todos nós, não há gente privilegiada não, todos nós, todos. Em Hebreus capítulo 4, vamos ler lá, 14 e 16, Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Meus irmãos, veja, a reforma que nós estamos lembrando esta noite, trouxe à igreja o evangelho simples, o evangelho da graça de Deus, o evangelho simples dos apóstolos, centrado na suficiência e exclusividade da obra de Cristo para a salvação. Meus irmãos, é a vida de Cristo, é a sua vida e não a nossa que conta para a nossa salvação. Foi a sua morte sacrificial e ressurreição vitoriosa que nos assegurou a vida eterna. Claro, nós não podemos negar que, assim como Maria, houveram muitos mestres, homens, mulheres notáveis na história da humanidade, a gente não pode negar, que contribuíram de maneira significativa, grande, para o bem das pessoas através das suas obras e ensinos. Claro, a gente não pode negar. Porém, nenhum deles foi livre de pecado. Porém, nenhum deles foi perfeito. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Apesar, amados, de todo o bem que muitos homens bons e sábios possam ter praticado, nenhum deles merece a adoração. Nenhum deles tem o poder para salvar, pois todos também estiveram debaixo da maldição da morte por causa do pecado.
Mas Cristo não, amados. Cristo deve ser adorado, pois viveu sem pecado. Ele se entregou para a salvação de todo aquele que nele crê, pela fé nele. Somente é que obtemos paz com Deus, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Meus irmãos, Jesus é o único intercessor e ministro da nova aliança. Não tem papa, não tem profeta, não tem monge, nem sacerdote, e nem pastor. Os sábios podem ousar se colocar no mesmo lugar que Deus, que Jesus, pois somente Ele foi capaz de cancelar o escrito da dívida que era contra mim e contra você. Amém, igreja? Somente Cristo. Somente em Cristo estamos seguros, pois Ele mesmo diz lá em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem da palavra de Deus ao seu coração esta noite, para você voltar para casa cheia do Espírito Santo de Deus, entregando todas as áreas da sua vida a esse Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou por nós. Ele que sustenta a nossa vida, cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. É esse o Jesus que eu vos proclamo esta noite. Cristo é suficiente, nós não precisamos de mais nada, amados. Se achegue a Deus em nome de Jesus Cristo. Aliás, essa foi uma das doutrinas resgatadas pelos reformadores. O sacerdócio individual do crente, que concede a cada um o acesso direto ao trono, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz, pela operação do Espírito Santo no homem interior. Ensinamento bíblico, esse é o evangelho, mas ensinamento bíblico transmitido pela reforma, que eliminava os vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos, entre o Deus que salva e o pecador redimido. Cristo é a plenitude de Deus, nele se encontra tudo o que é preciso para nos relacionarmos com Deus. Somente Ele, somente Cristo pode satisfazer os nossos anseios. Somente Cristo pode responder às nossas dúvidas. Creiamos em Cristo, amados, e isso nos basta, que sejamos uma igreja que adora Cristo Jesus. Que Cristo seja o centro desta comunidade, seja o centro da sua vida. Cristo basta, não há nenhuma outra ligação entre Deus e os homens. Não há, unicamente os que depositaram sua confiança em Cristo entrarão com Ele no fim dos tempos. Ele é a única ponte entre o pecador ao perdão de Deus. É a única ponte. Assim como só havia um caminho através do Mar Vermelho, para o outro lado, só há um caminho para chegar-se ao Senhor. Somente em Cristo somos aceitos pelo Pai. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Somente em Cristo somos amados pelo Pai. Somente em Cristo somos salvos. Somente por meio de Cristo temos paz com Deus. E a paz de Deus, sem Cristo, nada podemos fazer. Nada podemos fazer, amados. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, para a gente ler esse texto e encerrar a nossa reflexão desta noite. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Eu queria encerrar esse nosso encontro falando para você, não tire os seus olhos de Jesus. Fite os seus olhos no alto. Não mude o foco. Continue olhando para Cristo. Não tire os seus olhos de Jesus. Amém, igreja? Não tire.
Eu vou ler esse texto aqui, olha, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passou adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vocês viram, amados, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Perceberam isso? Pedro estava aqui andando sobre as águas do mar da Galileia com os olhos fitos em Jesus. Ele estava andando sobre o mar. E o texto diz que havia vento, a água balançava muito, mas ele caminhava olhando para Jesus. O texto fala isso. E aí eu pergunto para você, por que de repente ele começa a afundar? Por que de repente ele começou a afundar? A resposta é muito simples, a resposta está nesse texto. Pedro começou a afundar quando sentiu o vento, quando reparou na força do vento. Nesse momento ele fixou seu olhar mais no vento do que em Jesus. Quando você fixa demais o seu olhar para os problemas, eles se tornam gigantes. Deus está falando com você esta noite: fite seus olhos em Deus. Deus é maior do que os teus problemas, Deus é maior do que as tuas lutas. Glória a Deus, glória a Deus. Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele olhou para os problemas, ele olhou para o mar agitado. Nesse momento ele fixou seu olhar mais no vento do que em Jesus, mais no problema do que a solução, mais nas circunstâncias do que o circunstante. E isso vai ocorrer sempre na sua vida, quando você foca demais nos teus problemas. Você tem um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, nós temos um Pai que trabalha pelos seus filhos enquanto dormem. Saia com essa certeza hoje daqui, meu irmão, para a tua casa. Eu sou esse homem de fé e otimista sempre. E sempre quando as pessoas me perguntam: Elton, como é que anda as coisas? Eu digo: cada vez melhor, meu irmão, show de bola. E eu cheguei num posto ali para abastecer com toda a minha alegria, e um cara perguntou: e aí, Elton, como é que anda as coisas? Eu digo: meu irmão, cada vez melhor. Ele disse: mentira, está mentindo. Está mentindo, duvido. Todo mundo passando por problemas, todo mundo passando por dificuldades. Você diz que está bom. Eu digo: meu irmão, espera ainda, vamos entender o que eu quis dizer. Os mesmos problemas que eu passo, os problemas que você passa, eu também passo. São os mesmos problemas, só que os meus olhos estão em um Deus grande, os meus olhos estão em um Deus todo-poderoso. Eu não dou chance ao problema, eu olho para o alto, é do alto que vem o meu socorro, e o meu Deus é maior do que os meus problemas, e essa é minha alegria. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é todo-poderoso. Eu sei que está escrito na palavra, e eu tenho pregado isso durante toda a minha vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é nesse Deus que confio, e é nesse Deus que me alegra. É nesse Deus que eu me alegro. Aí eu cantei para ele: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem.
Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Lembro desta música antiga. Então, a minha alegria, a minha paz, ela independe das circunstâncias. É uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria que o mundo não entende, e é por isso que está cada vez melhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Pedro caminhava sobre as águas, mar agitado, vento forte, o texto diz, ele caminhava olhando para Jesus e caminhava sobre as águas. O vento não começou a soprar depois que o apóstolo tirou os pés do barco e o pôs na água. O texto fala que o vento já vinha soprando forte há algum tempo e já havia formado muitas ondas que batiam com força no barco. O vento não era novidade, bem como a escuridão da noite, pois ainda faltavam umas 2 horas para o sol aparecer no horizonte. A praia onde o barco saiu e a praia para onde o barco ia estavam equidistantes. O que provocou o afundamento foi a mudança de Pedro. Guarde essa mensagem no teu coração. Foi exatamente a mudança de Pedro, a mudança de olhar, a mudança de atitude, enfim, a quebra de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Continue crendo apesar das circunstâncias. O nosso Deus é um Deus que muda a história. Continue crendo, apesar das circunstâncias, apesar de nada parecer favorável, continue crendo. Amados, essa experiência de Pedro, toda vez que eu olho para essa experiência de Pedro, alegra o meu coração. A gente precisa aprender com esta experiência de Pedro em benefício próprio. Se você estiver rodeado de problemas, eu sei que aqui ninguém tem problemas, mas se você for rodeado de problemas, não tire os olhos de Jesus, amém, igreja? Não tire os olhos de Jesus. Se o fizer, você verá só o perigo, você perderá o ponto de apoio, ficará sozinho no meio de suas dificuldades, e você vai começar a afundar se você tirar os olhos de Jesus. Este é o exercício de sobrevivência mais espiritual do que mental, pois exige fé, muita e prolongada fé. Não é bom parar uma boa ação gerada, encorajada pelo próprio Deus, como aqui aconteceu, logo no início, ou no meio, ou na reta final, mas isso acontece com você e com todo mundo, não importa o número de reinícios, mas se for para reiniciar, se levante, reinicie, recomece a sua jornada e descanse e confie na suficiência de Cristo, que Cristo seja tudo para você, amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, para você que está aqui, e para você que está em casa, acompanhando, Cristo seja tudo para você, que Cristo seja tudo para você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos reunir mais uma vez esta noite aqui, Senhor, obrigado por este céu tão lindo, Senhor, por este momento tão maravilhoso aqui da Tua Palavra, Senhor, e obrigado, Senhor, porque vamos sair daqui para vivermos mais uma semana, na certeza de que temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que está no comando. Obrigado, Senhor, a nossa família está em Tuas mãos, os nossos negócios, os nossos filhos, tudo está em Tuas mãos e nós confiamos em Ti, Senhor, possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, e confiando absolutamente em Cristo Jesus. Amém e aleluia.